Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari, tá? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre sistemas reparáveis, tá? Dando continuidade aí à série de vídeos sobre engenharia de confiabilidade, né? Estudos estatísticos aí relacionados à confiabilidade, né? Então nesse vídeo aqui, tá? Preparei uma sequência de slides aqui para fazer uma breve introdução para análise de confiabilidade em sistemas que são reparados, tá? Antes de seguir adiante, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Ativa o sininho para você receber um aviso aí todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá? E curte, compartilha, deixe seus comentários aí, são sempre muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Vou deixar um card aqui em cima do lado superior direito, se você perdeu os vídeos anteriores aí sobre confiabilidade, para você localizar a playlist lá no canal, tá? E se informar aí, se quiser assistir novamente os vídeos anteriores, tá? Então vamos lá, vou chavear aqui para a tela agora, tá? Vamos falar então sobre sistemas reparáveis, né? Especificamente sobre estudos de confiabilidade, tá? Em sistemas reparáveis, tá bom? Então vou passar aqui, né? Nos vídeos anteriores aí, tá? Do canal, se você olhar a playlist aí, você vai notar que nós falamos bastante aí sobre como fazer análise, né? De confiabilidade em sistemas, tá? Que são submetidos aí a testes de vida, tá? Ou testes de endurance e tudo mais, né? E o tempo até a primeira falha é medido, né? E uma vez que as unidades falham, né? São retiradas do teste, ou se atingem um determinado tempo aí pré-determinado de teste, né? São removidas, né? O que a gente chama de são censuradas aí, tá? E uma vez que nós temos esses tempos de falha, né? Nós podemos analisar a distribuição desses tempos de falha aí, aplicando, né, modelos estatísticos, utilizando distribuições aí, como a distribuição de Weibull, log normal, exponencial, logística, né, log logística e tudo mais, até mesmo a normal, né? Então, a abordagem para esses sistemas são sistemas one shot, né, que a gente chama. Eles vão ser testados uma vez que falhou o teste, a unidade é retirada, né, do sistema de teste, tá? É considerado uma unidade falhada ali. O seu tempo de falha é registrado, tá? E todos esses dados são coletados. Ao final do teste é feita análise estatística, aplicando o modelo de distribuição, tá? Porém, né, nem todos os sistemas, né, são dessa forma, tá? Existem alguns sistemas, né, que já é programado para que eles tenham um reparo e voltem a funcionar. Tá? Então, para sistemas reparáveis, né, que a gente chama, né, aqui no sistema anterior, né, quando a gente mede o tempo até a falha, né, é o MTTF, né, o famoso MTTF, aí, que é o Mean Time to Failure, né, o tempo médio até a falha, até a ocorrência de falha, né? Então, já para sistemas reparáveis, né, a gente também mede o MTTF, porém, a partir do primeiro reparo, né, que o sistema sofre, a gente passa já a monitorar o MTBF, tá? Que a gente chama que é o tempo médio entre falhas, né? Ou em inglês, Mean Time Between Failures, tá? Então eu vou sinalizar aqui com o mouse, tá? Quando a gente testa, né, do tempo zero aqui, tá, do sistema até a primeira falha, a gente está monitorando aqui o MTTF, né? É o tempo médio até a ocorrência da primeira falha. Em seguida é o MTBF, né? A partir da primeira falha, como o sistema está degradando, né? Toda vez que ele degrada, ele sofre um reparo e volta a funcionar, né? Recolocado aí em funcionamento. Então a gente mede o tempo médio entre falhas, tá? E fazendo isso para vários sistemas, você vai ter uma estimativa não só do MTTF, mas também do MTBF, tá? E o MTBF é justamente a medida de interesse aí, né? Para sistemas reparáveis, né? Estou interessado em saber qual tempo médio vai levar, né, até que ele volte a deixar de funcionar, que vai precisar de reparo, né, de maneira a fazer aí a manutenção preventiva, por exemplo, né, em sistemas que estão já em campo, né, ou em funcionamento, ou uma maneira, né, uma característica a ser medida em programas que você vai fazer melhoria de confiabilidade, né? Então, aumentar o MTBF para reduzir a taxa de falhas aí, tá bom? Nós vamos ver isso no detalhe mais adiante aí, tá? Vou dar aqui alguns exemplos, tá, de sistemas reparáveis, por exemplo, aqui motores a jato, né, os motores a jato da aviação comercial, né, e militar também, tá?
Então são sistemas que não podem ser substituídos assim, né? Sai muito caro o replacement deles, então eles acabam sofrendo programas de manutenção periódica aí, né? E os tempos de manutenção são determinados justamente por um programa robusto aí, né? De confiabilidade já no desenvolvimento desses motores a jato aí, tá bom? Um outro exemplo, né, muito mais popular aí é o motor dos veículos, né? Toda vez que a gente passa lá pela revisão na concessionária, né, são feitas as análises de alguns itens do motor para garantir, né, que o motor não vai dar problema, tá? Então é pré-estabelecido lá uma quilometragem ou um tempo, né, o que acontecer primeiro. E esses motores eles sofrem aí manutenções periódicas de maneira que você evita, né, modos de falha mais severos aí, tá? À medida que o motor vai degradando, logicamente, né, conhecido de todo mundo, que chega uma hora que o motor não aguenta mais, né? Aí é o que a gente chama de fim de vida, tá? Mas você pode prolongar a vida dele se você fizer, né, as manutenções, né? E o tempo médio entre as falhas é justamente mitigado, né, pela qualidade dessas manutenções aí, tá? E uma outra aplicação, né, para esse tipo de estudo de sistemas reparáveis é justamente os equipamentos e máquinas aí, né, nos parques fabris aí ao redor do globo, né? Toda empresa aí tem uma série de máquinas, né? Então manutenção centrada em confiabilidade faz extenso uso, né, dessas técnicas que nós vamos ver nesses vídeos aqui, tá? Quando estamos falando em sistemas reparáveis, tá, existem duas situações em que esses modelos são aplicados, tá? Modelos aqui estatísticos, né, para sistemas reparáveis, né? Quando os sistemas estão em desenvolvimento, tá? E quando eu digo sistemas aqui, pode ser um produto ou pode ser realmente um sistema que vai embarcado aí dentro de algum veículo, aeronave, né, ou um produto aí específico, tá? Então, os sistemas reparáveis, a análise de sistemas reparáveis, eles acontecem em duas situações distintas aí, né? Durante o desenvolvimento do sistema, que é o que a gente chama de melhoria de confiabilidade, né? Que se aplica aqui, né, ao início da curva da banheira e ao final da curva da banheira, que são os métodos de Duane, tá, e Kroll-Amsa aqui, tá? São os dois modelos que são utilizados nessas situações aqui. Para sistemas reparáveis que já estão em campo, ou seja, já estão operando, né? Então a gente aplica aqui as técnicas de manutenção centrada em confiabilidade, né? E o processo de Poisson homogêneo, né, que a gente chama, é o mais aplicado, né? Em teoria e na indústria é muito aplicado o processo de Poisson homogêneo, porque ele se aplica aqui, ó, tá, a região central da curva da banheira, né? Quando os equipamentos já atingiram aqui um certo grau de confiabilidade, né? E vão permanecer nessa região aqui até chegar lá ao fim de vida, né? Quando o sistema vai abrir o bico mesmo de tanto funcionar aí, tá? Estamos falando aqui, né, de confiabilidade de sistemas reparáveis, né? Nos sistemas que não são reparáveis, a gente está interessado, né, no tempo médio até a falha, né, e como a mortalidade acontece, né, à medida que o tempo passa, tá? Nesse caso aqui, tá, como os produtos, todas as vezes que eles falham, né, eles sofrem uma manutenção, né? Então nós estamos interessados aqui na taxa de falhas, né, ou taxa de reparos, né, ou ainda função intensidade, né, também conhecido como função intensidade, né? Então nós estamos interessados na taxa de reparos, né, a taxa de frequência com que acontecem esses reparos, né, e o termo em inglês utilizado é o ROCOF, tá, que é um acrônimo aí de Rate of Occurrence of Failures, tá? Tá até em vermelho aí as primeiras letras aí para você entender de onde vem, tá, a palavra ROCOF, tá? A taxa de falhas ou taxa de reparos, né, e o ROCOF aí, né, o símbolo, né, tipicamente utilizado é a letra lambda, tá? E nesses estudos, né, o tempo é medido do início, ou seja, no momento de ligação, né, ou tempo zero do sistema que a gente chama, até o fim de vida do sistema, né, que é representado pelo que a gente chama de momento da falha, tá? Então o tempo, né, a variável de interesse aqui é sempre o tempo, né, que é medido nessas circunstâncias aí, tá? E as falhas começam a ocorrer, né, à medida que o sistema envelhece, aí, entre aspas, né? O tempo passa, a deterioração acontece, né? Então as falhas começam a se tornar presentes aí, né? E uma vez que essas falhas acontecem, interrompem o funcionamento do sistema, né, ele então é reparado,
para um estado, né, que pode ser igual ao novo, ou seja, o sistema é reparado, ele fica igualzinho um sistema novo, ou seja, você vai manter a taxa de falhas, né, do sistema. O sistema pode ser reparado e ele ainda assim ficar pior que o novo, e uma taxa de reparo crescente, né? Você vai começar a reparar ele mais vezes porque você consertou, mas não ficou tão bom. E a terceira situação, que taxa de reparo, né, vai ser decrescente, porque quando você faz aí o reparo desse sistema, ele acaba ficando melhor que o novo, tá? Também pode acontecer, né? Então, essas três situações aí, né, são representadas aí pelo modelamento aí da taxa de reparos, tá? Nós vamos ver isso mais adiante, como isso se relaciona com a curva da banheira, tá? Então, em sistemas reparáveis, o que nós estamos interessados, na verdade, é nesse tempo aqui, tá? Que é o tempo entre falhas, tá? E nós vamos monitorar o tempo médio entre falhas, tá? De maneira a tabular esses tempos acumulados, tá? Tanto o número de falhas acumulados aqui, quanto o tempo total, formar um gráfico aqui, né? E de maneira a entender melhor e ser capaz de fazer uma regressão, né? Tornar as escalas logarítmicas e traçar uma reta aqui, tá? De maneira que seja possível fazer a regressão dos mínimos quadrados ou de estimativas de máxima verossimilhança aí, e determinar parâmetros, tá? Dessa distribuição dos tempos médios entre falhas aí, tá bom? Alguns termos, né, que é importante, né, algumas definições que é importante ter, tá? Então, para ser capaz de modelar matematicamente, né, esses sistemas de sistemas reparáveis, tá? Então, a primeira função que nós precisamos entender, tá, é a função n de t, tá, que representa a contagem de n falhas acumuladas do sistema desde o instante 0 até o instante t, aumentando uma unidade todas as vezes que o sistema falha, tá? Então essa tabela aqui ela representa os momentos de tempo aqui em que o sistema apresentou uma falha, né, e foi reparado e foi recolocado em funcionamento. Então a primeira falha, né, aconteceu com 450 aqui, vamos colocar um exemplo aqui, 450 dias, tá? E aí o sistema foi reparado, foi recolocado em funcionamento, tá? E daí o sistema acumulou duas falhas, tá? E o tempo total de funcionamento, ó, foi 620 dias, tá? Quando somou 1.250 dias, o sistema já estava com 3 falhas. E assim sucessivamente, né? Até a sexta falha aqui acontecer, que aconteceu com 5.567 dias aqui, tá? É só um exemplo, talvez não exista nenhum sistema que dure tudo isso de dias aí, ou talvez exista, não sei, mas o ponto aqui é o seguinte, é entender que a contagem do número de falhas, né, acumulada aqui, NT, ela é função do tempo. Então, à medida que o tempo passa, ó, então o N de 1.250 aqui, ó, é igual a 3, tá? E o N de 5.567 é igual a 6, ó, tá? Então, a contagem de dias, né, aliás, a contagem de dias em função, o número de falhas em função da contagem de dias que passou aí, tá? Então, tipicamente é representado no eixo horizontal o tempo, tá? E no eixo vertical aí o número de falhas que aconteceram, tá? De maneira a traçar uma curva. Então é importante ter noção que NT, né, ou N grandão aqui, é o número de falhas acumuladas até o instante T, tá? Então até o instante T, 1.250 aqui, foram acumuladas 3 falhas, tá? Então e assim sucessivamente, tá bom? Fazendo isso, né, tomando o NT como essa função de contagem de N falhas, né, se você observar, né, essas funções para um número grande de sistemas, né, e obtiver uma média dessas curvas, né, teríamos uma estimativa de MT, o número esperado médio, tá, de falhas acumuladas até o tempo T para esses sistemas aí, tá? Então, M de T nada mais é do que 400 de... Vou voltar aqui para mostrar, ó. Então o M de T, por exemplo, é 450 sobre 1, tá? 620 sobre 2, então você vai ter o tempo médio entre falhas aqui, tá? Nós vamos ver isso mais adiante aí. Mas o MT é o número esperado médio de falhas, tá?
tá? Acumuladas até o tempo T para esses sistemas. Tá? Então, é o número acumulado, né, o esperado de falhas, né, acumulados até o tempo T. Então, tipicamente, você pega aqui o último número aqui, né, ele faz essa conta. Né? E uma vez que você tem, né, essas curvas aí, tá, você consegue definir, né, uma outra função, tá, que a gente chama aqui taxa de falhas. Né? E a taxa de falhas nada mais é do que a derivada da função mt. Tá? Por que é que você está interessado na taxa de falhas? Tá? Porque a derivada, né, dessa curva de crescimento aqui, tá, do número de falhas em função do tempo, tá, vai me dar a taxa de variação, tá, do número de reparos, tá, ou taxa de ocorrência de falhas. Né? Como a gente conhece aí do cálculo, né, numérico, a derivada, né, dessa função vai dar o valor da variável y naquele instante x ali. Né? Então, é justamente isso que a gente está interessado, a derivada dessa função aqui. Então, isso aqui ilustra a afirmação, né? Se a gente tiver N sistemas funcionando aí, eu começar a medir, né, o tempo acumulado, né, que o sistema envelheceu e o número de falhas acumuladas, né, e plotar isso em função do tempo, a média de todos esses pontos aí vai dar essa curva aqui, né, que está tracejada aqui, e a derivada dessa função aí vai ser justamente a taxa de falhas instantânea, lá, que a gente chama, ou é o ROCOF, tá? Então ela é definida como a taxa de reparos ou taxa de ocorrência de falhas no instante t, ou ainda a função intensidade, né? Em inglês é o ROCOF. Tá? Então é justamente isso aí, são essas três funções aí, né, que nós estamos interessados em estudar toda vez que a gente está fazendo análise de sistemas reparáveis aí, tá? E para isso, tá, pessoal, nós vamos fazer, né, uso de dois modelos, né, estatísticos aí principalmente, tá? O primeiro deles, né, se chama processo de Poisson homogêneo, tá? Ou ainda em inglês, né, Homogeneous Poisson Process, por isso HPP aqui, que é muito comum em sistemas estáveis e maduros, né, que estão prontos para o lançamento, para comercialização, ou sistemas que já estão em campo, né, que na fase de projeto já apresentaram uma confiabilidade razoável e agora estão em campo, né, sinalizando a eficiência do processo de manutenção. Tá? Se você observa aí um sistema em campo que tem uma taxa de falhas constante, significa que o processo de manutenção que o sistema vem sofrendo está sendo eficiente para manter a taxa de falha. Né? E o segundo modelo que a gente vai explorar aí mais adiante nos próximos vídeos é o processo de Poisson não homogêneo, tá? Pela lei da potência, ou NHPP, né, que a gente chama, Non-Homogeneous Poisson Process, tá? Que é muito comum em sistemas em desenvolvimento, né, e protótipos em fase de TAF, aí, que a gente chama, que é o Test, Analyze and Fix, né? Sistemas em manutenção que estão melhorando ou piorando a sua confiabilidade após os reparos, né? E os equipamentos já em fase de deterioração generalizada. Então, esses dois modelos servem para mapear, né, esses 5 tipos aí de situações aí. Tá? E nos próximos vídeos é sobre isso que nós vamos falar. Tá? Então, vou chavear aqui para a tela novamente. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Se você ficou com dúvidas, deixe suas perguntas aí nos comentários. Próximo vídeo nós vamos falar, tá, sobre o processo de Poisson homogêneo, como aplicar ele aí nos estudos de confiabilidade. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!